Evaldo é formado em psicologia, ele é mestre em educação e ele é professor universitário das disciplinas de psicologia do desenvolvimento, psicologia social e educação inclusiva. E o quanto isso é importante, né? Então, acho que vai ser uma linda forma de encerrar. Fica à vontade. Obrigado pelo convite. Eu sou um homem negro, meu cabelo é máquina meio, eu estou usando barba, nem sempre eu uso barba, minha camisa é cinza, eu tenho 1,80 m, a minha calça é escura e eu me declaro como alguém das políticas públicas. Eu fiquei muito feliz quando cheguei aqui hoje e eu encontrei as pessoas da fala e do objetivo dessa manhã, que são as pessoas que falaram as falas no início, que foram contando as suas histórias. Giovana, a educação não é fácil nem para nós. A educação não é fácil, porque ela é dura, nós temos o hábito de abrir a nossa geladeira em casa e na escola não pode. A escola tem um horário para comer diferente do da minha família. Acreditem, servem almoço às 8h40 da manhã na escola pública, dizendo que é aquilo que a criança quer comer. Essa é a dureza da escola. Não só a pública, mas a particular diz que o horário de comer também é num determinado horário, que nem sempre é o horário da criança. Então, eu estou falando da escola, o modelo de escola que nós temos. Mas eu aprendi uma coisa e estou exercitando nessa manhã, que é o ouvir, né? Nós não temos o hábito de ouvir o PCD, porque a gente quer falar por ele, no tempo nosso, intervindo, e nessa manhã a gente aprendeu a ouvir. No seu tempo, a sua maneira, isso é empatia. Não há educação inclusiva sem esse movimento de ouvir o outro, que é empatia. E é isso que cria a diversidade que foi falada nos primeiros painéis, né? Os primeiros painéis trouxeram a diversidade, né? O encaminhamento da diversidade. Mas nós precisamos, enquanto sociedade, ouvi-los. Pena que aqueles que estavam ouvindo foram embora. É para eles que isso aqui aconteceu. Então, as pessoas que trabalham com as pessoas precisam respeitar o direito do outro ouvir. E nós ouvirmos. Nós perdemos uma parte dessa manhã quando as pessoas vão embora. As pessoas que precisam ouvir o seminário que foi feito para eles, né? Eu abro a minha fala trazendo um pouco dessa... Pode andar, porque eu trouxe textos gigantes aí, de autores que compõem a minha formação. E para falar da escola, nós precisamos falar da mudança do currículo. E para todo mundo. A escola tem que ser inclusiva para todos. Pelo que eu coloquei aqui, né? Então, não só para o PCD, a escola tem que ser inclusiva para todos, porque ela é dura. Tem sala de aula. Eu só posso estar num lugar, falar com uma professora. Quando eu falo com outra professora, a minha professora pergunta por que a outra professora falou com a minha criança. E a criança não é da escola. E a criança é da escola. A escola precisa ter menos paredes e ser mais libertadora. Era o olhar do Paulo. O olhar do Paulo Freire está dentro desse contexto, né? A escola não pode viver dentro daquele modelo quadrado em que eu pertenço apenas um espaço. Eu estou na primeira série, eu só pertenço à primeira série. Eu não existo fora daquela primeira série. Então, quando eu faço um chamamento aqui, e eu estou encerrando a fala de todo mundo, e eu acho que eu peguei a pior parte, que é encerrar, né? E continuar falando para você perceber, né? Como para nós também é difícil construir pontes com vocês, porque nós temos que pensar vocês sem ouvi-los.
E é por isso a condição hoje dessa manhã de ter alguém para ouvir, né? Eu aprendi, isso é parte da minha formação, sou psicólogo, né? A minha formação é ouvir, né? E hoje eu voltei a ouvir aquele que não tem fala. E a escola não dá fala, a escola não dá voz. E a gente precisa quebrar essa escola, quebrar esse currículo, né? Não só para o PCD, mas para todo mundo. Por que não podemos começar a matemática na quadra? Por que não podemos falar de história na cozinha? Por que não podemos falar de geografia medindo todo o complexo escolar? Por que nós só podemos falar de geografia a partir de um livro? Então, aqui é um convite para vocês que estão nos fóruns debatendo a educação inclusiva, que lembrem que se não mudarmos o modelo de educação, não vamos chegar a um modelo inclusivo. O modelo inclusivo pede, primeiro, garantia de vaga, que é acesso. E acesso, e foi dito pelas nossas colegas, não é só ter uma matrícula, é acesso. Fazer parte dessa escola, poder conhecer essa escola. Por que o ensino médio não pode conversar com o ensino primário? Eu estou falando do meu tempo, né? Do Fundi 1. Por que o ensino médio não pode compor espaço do ensino? Temos uma moral estabelecida. Porque esse aluno PCD da primeira série não pode circular e assistir uma aula no ensino médio, quando o objetivo da educação é aprender. Por que ele não pode? Porque nós separamos a escola por níveis. O médio fica no prédio A, o outro fica no C, o outro fica no outro. Por que o meu aluno de 6º ano não pode brincar? Ele ainda está na infância. Por que não? E a partir do lúdico, que nós aprendemos na pedagogia, né? Não podemos ensinar. Por que ele sai do parque direto para uma sala dura? É isso que o PCD não consegue compreender na educação. Mas ele não consegue falar. Mas nós precisamos falar por ele. Ele não entende por quê. Na casa dele, ele pode escolher, e na escola ele não pode escolher. Giovana, nós também não podemos escolher, tá bom? Eu também não escolhi. Você que está sentado aqui, você também não escolheu. E é isso que vai garantir a nossa formação como pai. Entendendo que para ser pai, eu também preciso ser ouvido nas minhas dores. Parabéns pelo grupo de irmãos. Eu preciso também ser ouvido. É difícil criar um filho não PCD, gente. E a gente fica fazendo uma comparação com o PCD e o não. É difícil criar filho. A gente tem medo que ele também saia de casa. A gente sofre quando ele vai para a escola. Não é só o PCD. É difícil quando o nosso filho entra na escola e não olha para nós no primeiro dia de aula. É muito difícil. Mas nós temos que ensinar o nosso filho, desde o primeiro dia, carregar sua mochila. E os pais ficam chateados algumas vezes na escola, quando ele chega com a criança no colo e a gente diz, põe no chão. O pai entrega a mochila e a gente diz, põe nas costas dele. Porque ele é o único bem daquele homem, daquela mulher. E para nós, ele é um patrimônio. Ele não é só um bem, é um patrimônio. Porque nós estamos formando cidadãos, né? A civilização está sofrendo por conta da não formação, e aí a gente põe essa discussão num dia, a dificuldade que as pessoas com PCD enfrentam na sociedade, a falta de civilização. Civilização morreu, então morreu empatia. E não dá para pensar em diversidade sem empatia.
Então nós temos que trabalhar a empatia com os pais, sabendo, pai, se você só tem um filho, PCD, saiba que ele é igual o único filho do outro sujeito que não é PCD. É igual. E nós entendemos na escola que é igual. É igual. César, sua filha, é igual a alguém que tem um filho único aqui. E vai dizer, eu tenho as mesmas preocupações. Eu tenho medo do futuro, eu tenho medo do presente, eu já estou imaginando, e se eu morrer? Todo pai pensa isso. Todo pai. É uma viagem fantástica ser pai, porque ela não termina nunca. Só com a minha morte acaba a viagem. Se meu filho morrer, eu continuo pai chorando pelo meu filho. E se eu morrer, o meu filho continuará falando de mim como pai. É uma viagem sem fim, que é a existência. Então, quando nós entramos, quando nós fazemos o caminho da existência, a gente faz um caminho sem fim. E é esse o caminho que a gente precisa entender. Então, eu fiquei muito feliz de chegar e encontrar pessoas que já estão no caminho. Eu coloquei essa para traçar um caminho assim. Acesso. Nós temos que garantir o acesso dessas pessoas. Depois, nós precisamos garantir que essas pessoas permaneçam. E último, nós temos que buscar a equidade. Não há caminho para ser homem, ser humano, que não passe por esse lugar. Nós temos que ensinar todos, e daí nós não precisaríamos trabalhar em parte, porque o todo já estaria contemplado. Se nós ensinarmos a todos liberdade, ele vai entender o lugar daquele que tem menos mais dificuldade, que é a equidade. A equidade, eu dou a cada um no mesmo lugar o que ele necessita. Ao baixinho, eu dou um lugar para ele subir. Ao maior, eu digo, você não precisa de um banco para subir, porque você está no mesmo lugar que o outro. Isso é equidade. Eu espero que mais ações como esse do IN aconteçam. Aconteçam mesmo. Com debate, para o debate, para que a gente possa também entender como é o pai do outro, e eu dizer assim, mas eu também penso assim, Todo mundo, alguns aqui têm filhos, E vai dizer a mesma coisa. Sabia que no dia que ele nasceu, eu comecei a tremer pensando no futuro? Enquanto estava na minha barriga, estava tão protegido. Quando começa a andar, a gente fica desesperado, porque ele não quer mais o meu colo, ele quer voar. Os outros também não foram assim? Ele não quer mais ser guardado, ele quer conhecer. Então, aquilo que vai ajudar o nosso caminho enquanto PCD é dar liberdade. E toda liberdade, ela é circunstanciada, ela é protegida. Não entendam liberdade como libertinagem. A liberdade, ela pede circunstâncias. Ele vai saber agir nos lugares certos, nos momentos certos. Essa é a liberdade. Vai saber pegar um ônibus, como pagar e o lugar que vai descer. E eu preciso confiar. Com o meu também a gente faz assim. Quem tem filhos aqui que foi fazer uma entrevista e teve que pegar o metrô, ou foi para a faculdade e teve que pegar um carro para dirigir na Marginal, e a gente vai com o carro. No dia do vestibular, eu vou com o meu filho no lugar que ele vai fazer o vestibular antes para mostrar, é aqui, tá? E vou com ele, fico na porta. Todo pai tem esse movimento. Não se sinta só, sinta-se junto. É esse o movimento que a gente faz. Eu vou terminar dizendo que eu venho das políticas públicas, para a gente começar a pensar que esse seminário precisa render um documento para a Secretaria Municipal de Educação.
para a Secretaria Estadual de Educação, para o Ministério da Educação, no Ministério dos Direitos Humanos. Esse seminário precisa disso. Precisa dizer lá nos direitos humanos, lá nas mulheres, porque nós temos fora da sociedade aqui, mulheres que criam seus filhos sozinhas. Os companheiros vão embora. Não são todos que têm um pai acompanhando seus filhos. A realidade é oposta a essa. Nós temos mulheres com seus filhos, principalmente os cadeirantes, principalmente aqueles que têm baixa mobilidade. Nós temos mulheres que abdicaram das suas vidas enquanto mulheres, mães, e se dedicam a uma criança que está em uma cadeira de roda. Então nós temos que dizer lá no ministério, existe essa pessoa. Nós temos que falar no ministério, porque a política pública é para todo mundo, independente do dinheiro que você tem. Porque é um dinheiro que o Estado tem, que é seu, a política pública. E a gente tem que chegar lá e dizer assim, ó, no seminário que tivemos do IN, saiu tal relatório. Nós estamos encaminhando ao pessoal dos direitos humanos, dizendo que nós queremos mais espaços para os nossos PCDs. Nós queremos também que esse acesso que essas pessoas aqui têm, que todos tenham. Espaços de irmão, espaço de diálogo, que essa família seja atendida por um psicólogo. É esse movimento que eu entendo que um seminário como esse constrói em mim. Eu saio daqui com vontade de escrever algumas coisas, né? Eu saio daqui com vontade de escrever, né? Porque quando nós escrevemos, outras pessoas partilham do nosso conhecimento, né? Eu quero falar no meu, que eu desenvolvi um novo olhar a partir daquilo que eu escutei. Eu quero colocar no papel, que eu cheguei num lugar, nesse lugar eu encontrei os ouvintes necessários às falas que foram construídas. Que eles estavam aqui no lugar de comando, falando, né? Se colocando. E eu tive que aprender a respeitar o tempo de fala. Então eu quero agradecer, já que é um tempo de fala, por estar aqui e pela oportunidade. Obrigado, viu, Patrícia? Obrigado, pessoal, pelo convite.